Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local. E no programa desta noite, nós vamos resgatar a história das origens deste programa, que é o mais antigo programa em exibição, em produção pela TV Câmara. Conosco, o acadêmico e ex-presidente da Academia Paçonense de Letras, Gilberto Cunha. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação vir aqui até a TV Câmara e poder participar desse programa. Gilberto, o primeiro programa foi apresentado no dia 6 de setembro de 2006. E tu foste o apresentador deste primeiro programa. Nós estávamos sentados nessa bancada, você aqui no centro e eu e a acadêmica Ana Carolina, que hoje está em Porto Alegre, lecionando na Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, na Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, na UERGS, e tu apresentaste o primeiro programa. A ideia inicial do programa surgiu durante uma entrevista que a TV Câmara fez contigo quando o presidente da Embrapa Trigo de Passou. Então, eu gostaria que tu resgatasses essa história da primeira conversa naquela entrevista até chegarmos a este programa. Bem, Paulo, na época era diretor aqui da TV Câmara, o jornalista Jair Ineri, isso eu lembro bem, e durante uma estada dele lá na Embrapa, numa entrevista cujo tema era a mudança do clima, a questão do aquecimento global, nós conversamos informalmente sobre a possibilidade, a ideia de criarmos aí, uma parceria entre a Academia Paçonense de Letras e a TV Câmara, um programa voltado exclusivamente à cultura local, à literatura, à valorização das diferentes formas de artes. E a ideia foi bem recebida, ele trouxe a ideia, evidentemente, até a direção da Câmara, aos seus pares, e assim então começou a ser gestada a criação do programa Literatura Local. Eu me recordo que na época nós tivemos muita dificuldade na questão das definições do modelo do programa, do âncora do programa, e eu até me aventurei, e aí eu reconheço a grande dificuldade que não há como, não sendo um profissional da comunicação, efetivamente conduzir bem uma entrevista. Há necessidade de conhecimento de comunicação, conhecimento de literatura, e acho que a minha atuação como entrevistador, como âncora do programa Literatura Local, não durou mais que 4, 5 edições, até que nós definimos que a pessoa de maior conhecimento e com talento e possibilidade efetiva de bem conduzir esse programa recairia no acadêmico Paulo Monteiro, e essa definição foi uma ideia, foi muito boa, que deu resultado, tanto que nada que não tenha relevância, que não seja importante, que não tenha conteúdo, dura uma década inteira que nós temos. Mas há que se ressaltar sempre o profissionalismo da direção, do pessoal de Câmara, enfim, o pessoal dos bastidores, da produção da TV Câmara, que nesses 10 anos aí deram uma demonstração acima de qualquer coisa do seu empenho para levar adiante aí uma ideia que, num primeiro momento, poderia durar alguns meses, algumas edições e não ir adiante. Felizmente, nós estamos aí já há 10 anos, e eu diria que quem conhece um pouco das histórias dos programas de literatura, de cultura nos diferentes veículos brasileiros, poucas coisas sobrevivem tanto tempo como esse programa. Gilberto, tu lembraste um detalhe importante: a presença da equipe funcional da TV Câmara. O pessoal da direção, os câmeras, as gurias do jornalismo, né? Esse pessoal
levou o programa para jornadas nacionais de literatura, para feiras do livro. Isso é um detalhe que tem que ser destacado. E também o reconhecimento da academia à TV Câmara com o mérito cultural, né, que foi concedido. Sem dúvida nenhuma, né? Quem assiste um programa de televisão ou qualquer outro fica com a impressão que apenas atuam ali o entrevistador e o entrevistado, mas na verdade é toda uma etapa de produção, é toda uma equipe de bastidores trabalhando para levar aquele programa até ao ar, para produzir algo, e essa dedicação, esse esforço, esse profissionalismo, inegavelmente, nos últimos 10 anos, nós podemos comprovar. Nunca houve, de parte da TV Câmara, dos seus empregados, dos seus colaboradores, nenhuma dificuldade para adaptação a locais, como você bem falou, sair do estúdio, ir até os espaços das feiras do livro, até o espaço da Jornada Nacional de Literatura, enfim, nunca houve, nunca se pôde, de parte da Academia Passo Fundo de Letras, tanto como membro, quando fui da direção, nenhum detalhe que estivesse impondo dificuldades ou que não houvesse boa vontade da equipe. Isso é um ponto que a Academia Passo Fundo de Letras tem uma grande dívida com a TV Câmara, com seus colaboradores, com a direção da TV Câmara, enfim, com a própria Câmara de Vereadores de Passo Fundo, porque nós fomos uma ideia bem recebida, uma ideia sem interesses comerciais, uma ideia que não fosse essa de discutir a cultura com o foco na questão local, na questão das letras passo-fundenses, na literatura regional. Isso deu uma demonstração também do potencial de algo que muitas vezes nem todos têm essa percepção. O quanto se produz aqui em Passo Fundo, o quanto a produção acadêmica, literária, sejam de pessoas que estão ligadas a instituições como universidades ou outras instituições públicas, mas o próprio indivíduo que gosta de escrever ou aprecia outras formas de arte, o quanto se produz nessa cidade a ponto de que semanalmente se poder contar com uma pessoa diferente, ligada a Passo Fundo, ou ligada à cultura, ou algum envolvimento, tendo vindo até a nossa cidade, poder estar participando desse programa. Isso é uma demonstração de que, efetivamente, Passo Fundo faz por merecer, e tem que fazer mais ainda, mas merece, sim, esse título de capital nacional da literatura. Nós já vimos, neste programa, a origem deste programa também, né? Já que estamos falando sobre ele, há mais de 10 anos atrás, numa entrevista tua, né, como diretora da Embrapa Trigo de Passo Fundo, ao jornalista Jair Neri e a sua equipe que dirigia a TV Câmara naquela época. O apoio, né, do corpo funcional da TV Câmara. Mas um detalhe extremamente importante, o apoio da Câmara de Vereadores, o apoio dos 21 vereadores e o apoio das diversas presidências da Câmara que se sucederam nestes 10 anos, né, desde o primeiro presidente, a época em que o programa foi implantado, o Valdir do Cartório. Quer dizer, também o detalhe do apoio da Câmara como um todo e das suas mesas diretoras. Sem dúvida nenhuma, nesses 10 anos sucederam vários presidentes, outros vereadores nas diferentes legislaturas, e sempre esse apoio aí foi incondicional. Então, por que incondicional? Porque é um programa que de fato busca a valorização da cultura passofundense. E esse compromisso a Câmara de Vereadores de Passo Fundo demonstrou ao manter, ao incentivar, ao não dificultar, ao contrário, a sempre estimular cada vez mais que o programa de literatura local se mantivesse vivo e ativo na programação da TV Câmara. Então, esse reconhecimento não é da Academia Passo Fundense, esse reconhecimento a comunidade, os Passo Fundenses tem que ter em relação à nossa Câmara de Vereadores, que efetivamente, entre as ações culturais que
talvez passe até despercebido, ou que uma ação que a Câmara teve nesses 10 anos, não pode ser ignorada a manutenção, o incentivo e a permanência na grade de programação da TV Câmara do programa Literatura Local. Nesses 10 anos de programa, foram centenas de edições, uma média de 30 a 35 programas por ano. Nós podemos dizer que entre 300 e 350 programas foram produzidos e foram exibidos. Neles nós conseguimos entrevistar alunos de escolas de ensino fundamental que produziram trabalhos literários, que produziram livros, e pessoas quase que centenárias, com 80 e tantos, 90 anos. Isso, no meu entendimento, demonstra uma riqueza e uma variedade da produção literária de Passo Fundo. Como é que tu vês essa variedade de produção literária em Passo Fundo? Que o programa é um depositório dessas informações. Sem dúvida, o programa ajudou a resgatar aí desde autores, escritores já falecidos, com discussão sobre as suas obras, né? Ela resgatou muito da história da literatura de Passo Fundo, da produção escrita da nossa cidade. Passo Fundo tem uma tradição que vem de longa data. Passo Fundo sendo um centro regional, um centro em que uma indústria gráfica no passado sempre teve produção de livros, um incentivo à própria produção literária com a Universidade de Passo Fundo e outras instituições de ensino, inquestionavelmente, trazendo escritores, promovendo as letras em suas mais variadas formas. Mas eu diria também que nessas entrevistas conduzidas nesses 10 anos, houve até mesmo o despertar de muitas vocações. Eu me recordo, posso até fazer referência, um dos primeiros entrevistados, eu acho que eu ainda estava conduzindo o programa, nas primeiras edições, era um jovem aspirante a escritor que fazia, não tão jovem, mas que havia escrito seus primeiros poemas, e ele próprio declarou já várias vezes publicamente que a partir daquela entrevista ele saiu do programa motivado para recolher os seus poemas escritos e produzir o seu primeiro livro, que hoje já está no 4º, 5º livro, que foi hoje também acadêmico, escritor, aí, o Júlio Pérez. Júlio Pérez foi um dos nossos primeiros entrevistados, né? E ele acabou ali se motivando em reunir os seus poemas até então escritos e dispersos nas mais variadas mídias, e produzindo seu primeiro livro. Mas houve outros, houve os concursos que a própria academia produziu, estimulando estudantes que tiveram seu texto publicado nas coletâneas da academia, na própria revista da Academia Passo Fundense de Letras, e que posteriormente acabaram sendo motivados a escrever, a organizar o seu próprio livro com um conteúdo mais robusto ou maior, pelo menos em quantidade de produção. Então, isso foi uma das funções desse programa, o estímulo aí também à formação de novos escritores ligados a Passo Fundo. Gilberto, na tua condição de cientista, né, ligado especialmente à climatologia, tu viajas não só pelo Brasil, mas por diversos países do mundo. Nessas tuas viagens, como um apaixonado pela literatura, tu tens entrado em contato com as literaturas locais, com as literaturas dessas cidades, não apenas do Brasil, mas de outros países, até porque tu és um apaixonado pela literatura local de um modo geral. Qual é a tua visão da literatura produzida em Passo Fundo, que vai desde dos poemas escritos por crianças e adolescentes até volumosos tratados científicos? Como é que tu vês essa vasta produção literária de Passo Fundo, né? Como é que ela se inseriria numa outra cidade, digamos assim, né? Se ela resolvesse ocupar a literatura de uma outra cidade?
Bom, acho que Passo Fundo tem algumas particularidades que diferenciam a nossa cidade em relação à maioria das cidades, principalmente cidades do interior de um porte similar à nossa. Podemos começar a dizer que desde o século XIX os passofundenses tinham um certo amor à cultura, à tradição, com a organização dos seus primeiros clubes de aficionados por letras, né? Um clube Amor à Instrução. Nós podemos nos reportar que o Passo Fundo cria uma academia de letras em 1938, o Grêmio Passofundense de Letras, que está aí já há 77, 78 anos em atividade. Então são poucas cidades do Brasil e no mundo que tem esse tipo de organização, esse tipo de comportamento voltado à cultura. Mais recentemente, nós não podemos nunca ignorar o papel da Universidade de Passo Fundo, as Jornadas Nacionais de Literatura, a motivação e eu diria mais, especialmente as jornadinhas de literatura no despertar a vocação aí das nossas crianças, na formação de novos escritores. Então, Passo Fundo tem um diferencial, sim, em relação a outros pontos que nos dão uma certa vantagem. Isso não nos assegura nada, mas nos dá uma certa vantagem. E o mundo hoje, as fronteiras estão muito pequenas, né? Com a conectividade das comunicações, uma nova era, o acesso à informação. A relação, então, globalizou um pouco isso, mas nós temos de tudo em nossa cidade. Como você bem colocava, nós temos desde a produção lúdica lá na primeira infância, até aquelas produções que se assemelham às primeiras dos clubes, das oficinas de criação literária e dos grupos chamados de terceira idade, enfim, que unem as duas coisas, né? E acabam produzindo uma literatura que tem alguns aspectos memorialistas, mas nós temos de tudo aí. Desculpa te cortar a entrevista. Nós precisamos fazer um intervalo e continuamos no próximo bloco falando exatamente sobre essa variedade da produção literária de Passo Fundo. Dentro de poucos instantes retornamos. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite, que no último dia 6 de setembro completou 10 anos. Como já dissemos antes, é um programa produzido, editado pela TV Câmara, com mais longevidade. E nós estamos conversando com o acadêmico Gilberto Cunha, ex-presidente da Academia Passofundense de Letras, e que foi a pessoa que exatamente com o jornalista, ou conjuntamente com o jornalista Jair Eneri, que era diretor da TV Câmara à época, há 10 anos atrás, teve a ideia, surgiu nessa conversa deles a ideia do programa. Mas, Gilberto, nós estávamos falando sobre a variedade da produção literária de Passo Fundo. E tu ias entrar exatamente na chamada literatura técnica ou literatura científica, né? Que é muito grande em Passo Fundo. Na área do trigo, na área do direito, estão saindo muitos livros na área do direito, com os advogados e com os professores dos cursos superiores que estão fazendo doutorado e tal no exterior, especialmente em Portugal. Essa produção científica de Passo Fundo, tu que és por formação cientista da área da meteorologia, da área da agronomia. Bom, faz parte da vasta produção literária de Passo Fundo. Não pode ser ignorada de forma nenhuma. Nós temos hoje os cursos de pós-graduação da Universidade de Passo Fundo e de outras instituições de ensino que estão sediadas na nossa cidade, que produzem muito, até por força de obrigação, para se manterem vivos diante do MEC, ou se manterem credenciados. Há uma produção acadêmica indiscutível na área da história. A história local produz muito, né? A história regional, enfim, os cursos de pós-graduação, no próprio programa de pós-graduação em letras, em direito, em agronomia, em área ambiental, enfim, na área de saúde animal, veterinária, de alimentos. Há uma variedade de cursos. Então, a produção acadêmica, técnica, científica tem
tem um lado, mas eu valorizo e gosto muito da outra produção, essa produção feita por pessoas que têm uma atividade profissional, mas não se dedicam exclusivamente ou não vivem da literatura propriamente, né? Viver de literatura como escritor é para poucos e quase sempre uma consequência, um resultado depois de uma outra carreira, né? Mas Passo Fundo tem muitos escritores desse tipo e sempre teve. Nós não podemos ignorar que a maioria das pessoas entende o sucesso, o valor de uma produção por questões de vendas, se o autor vende muito, se é um best-seller, e até nesse ponto nós temos autores, né? Eu diria, com certeza errando, mas nós temos hoje escritores aí que ultrapassa os limites da nossa cidade. Podemos citar o caso do escritor Pablo Moreno, por exemplo, um exemplo de início em Passo Fundo, mas que já ultrapassou as fronteiras da cidade há muito tempo. Nós temos um profissional como o Dr. Jorge Alberto Salton, que tem vários livros, é um escritor de sucesso que faz parte dos escritores gaúchos. E há tantos outros, quando a gente cita alguns, sempre falta um nome. A memória é traiçoeira. Mas são apenas exemplos, né? Nesse conjunto de nomes, há outros nesse rastro aí que também produzem boa literatura. E essa particularidade é que eu dizia que diferencia Passo Fundo, sim, de outras cidades. Você falava ontem mesmo na Academia Passo Fundense de Letras, teve o lançamento de um livro de um professor da Universidade de Passo Fundo, professor Eládio Weichenfeld, que é um livro que ele resgatou histórias, lendas, que com certeza terá muito espaço aí num público infantil, infanto-juvenil, até mesmo adulto. Então, a produção, sim, além dos limites da academia formal, além daquela produção técnica, a produção mais hermética para as revistas especializadas da área médica, agrícola, jurídica, historiográfica, nós temos muita boa literatura, muitos bons escritores aqui em Passo Fundo. Tu falaste no professor Eládio. O Eládio está lançando um livro de ficção. Aliás, será o próximo entrevistado do programa. E além de falar sobre o seu livro de literatura, ele que tem obras na área da crítica literária, da história literária, especialmente sobre Monteiro Lobato e Machado de Assis, ele, de passagem, lá numa das nossas reuniões da Academia Passo Fundense de Letras, deu uma notícia que seguramente nós vamos desenvolver em entrevistas, que é o retorno da Jornada Nacional de Literatura no ano que vem, e com um foco muito importante na jornadinha literária e nas pré-jornadas, né, que reuniam estudantes, que reuniam alunos, que reuniam professores do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso. Então, essa produção literária também será destacada. Mas, Gilberto, mudando de saco para mala, tu tens escrito bastante, continuas escrevendo bastante nos jornais. Como é que está essa tua produção de cronista? Bom, esse é um tipo de uma produção rápida, nem chamaria de crônica, talvez crônica, um pouco de ensaio, mas são mais é um tipo de produção que deriva mais da leitura, da experiência, enfim, é mais um resultado de leituras diversas e que atende aquele compromisso semanal. Isso tem um lado bom que nos obriga a, pelo menos uma vez por semana, nos dedicarmos a escrever uma coluna para um jornal. Isso, com o tempo, acaba também nos facilitando a organização de coletânea desse material produzido. É o que nós sistematicamente fazemos, que é
reeditar esses textos, revisar, ampliar, corrigir aqueles erros, aquelas incoerências da escrita apressada contra o fechamento de uma edição, que sempre acabam passando os detalhes, desde concordâncias verbais, nominais, até mesmo de conceitos, datas ou grafias de nomes. Então, a reunião posterior dessa produção, que eu chamaria de mais rápida, mais expedita e voltada à divulgação em jornais, ela pode ser aprimorada, melhorada, e é o que nós procuramos fazer. Por isso nós nos dedicamos, além de usar esses espaços que gentilmente os veículos de comunicação de Passo Fundo nos facultam, para emitir aí nossas opiniões, nossas visões sobre os mais variados temas e assuntos, tanto do cotidiano quanto do próprio universo do mundo científico. Quando nós lemos ou relemos os jornais de Passo Fundo de 60, 70 anos atrás, lá da primeira metade ainda do século XX, nós notamos uma grande quantidade de articulistas, de cronistas, digamos assim, porque o conceito de crônica é muito amplo, tanto no Diário da Manhã quanto no O Nacional. Essa é uma tradição da literatura em Passo Fundo, essa literatura mais jornalística, e nós temos vários, como da academia, os acadêmicos, o Meireles Duarte, a Sueli, Ellen Froze, o Jabes Paim Bandeira, assim, sob a traição da memória, né, que escrevem regularmente, semanalmente nos jornais. Como é que tu vês essa literatura, digamos assim, jornalística, cronística, em Passo Fundo? Essa tradição quase centenária. Sem dúvida nenhuma, né? Você bem colocou que nós pesquisamos nos jornais, nos dois jornais diários locais, um que remonta a 1925 e outro a 1935, inclusive quando da criação do Grêmio Passo Fundense de Letras, em 1938, era uma das obrigações dos acadêmicos que integraram a nossa primeira agremiação cultural, usarem esses espaços, e lá escreviam muito. Então a produção opinativa conferia àqueles nossos acadêmicos da época espaços que os configuravam como publicistas, como intelectuais públicos, e ali homens como Antonino Xavier de Oliveira na época, como, enfim, Verde de César, como várias pessoas tinham aqueles espaços nos jornais locais. Isso segue, nós temos, eu diria, bons colunistas em Passo Fundo, né? E essa produção, ela tem um valor porque ela resgata, ela é rápida. E sobre esse material publicado em jornais, muitas vezes os historiadores usam como fonte, usam seus métodos e acabam ampliando histórias, corrigindo algumas coisas, que certamente essa produção merece sempre um olhar mais desconfiado de quem atua com a história e com as fontes primárias, mas ela serve como referência, ela pode ser, sim, utilizada, inclusive, para produção historiográfica de valor acadêmico, servindo como orientação, como, pelo menos, até mesmo para negar muitas coisas e colocar os fatos nos seus devidos contextos. Elas refletem a época, refletem a cultura da nossa cidade, refletem o papel, as pessoas que vivem aqui, suas opiniões, através, eu acho, dos jornais, e eu vejo cada vez mais a importância de muitas pessoas, mesmo aqui em Passo Fundo, não é que ignoram, muitas vezes não valorizam devidamente tanto os jornais como os próprios programas que são produzidos em rádios, nas nossas televisões locais, como o exemplo aqui da TV Cama, uma fonte de referência que eu diria imprescindível para quem vive aqui, para quem quer se atualizar sobre o dia a dia da cidade, quem quer efetivamente contribuir para uma formação melhor da nossa cidade, que não deixe de acompanhar os jornais de Passo Fundo, as rádios de Passo Fundo, os programas produzidos pelas
pelos canais de televisão que tem sede em nossa cidade, tudo isso permite uma visão muito melhor da nossa sociedade que simplesmente consumindo produtos do centro do país, da capital do estado ou de várias partes do mundo hoje via o acesso ilimitado aí pela internet. Aliás, tu acabaste tocando num ponto extremamente interessante. Quando nós lemos entrevistas, memórias, rememórias de escritores já consagrados, muitos deles lembram que a sua iniciação literária e a sua iniciação como leitor se deve muito aos jornais, especialmente aos jornais da capital que chegavam no interior do estado. Essa ligação, essa associação, né? Esse elo, essa corrente formada pela literatura enfeixada nos livros e a literatura mais volátil dos jornais, que tu tocaste, né, nesse teu comentário anterior. Como é que tu vês isso? Como é que vês a importância, né, dos próprios pais estimularem a leitura dos jornais? Fundamental, não tem dúvida nenhuma em relação a isso, né? O estímulo à leitura pode ser facilitado a partir de jornais, de revistas, enfim, o importante é que desde cedo aí o acesso a algum tipo de produção literária seja facultado na escola, em casa, enfim, todos os ambientes que estejamos expostos. Mas essa literatura produzida no jornal, ela é a base, né, foi assim no passado, Machado de Assis, muitas das suas produções começaram escritas em jornais, seja na forma de folhetim, de crônicas, de poemas, e depois foram reunidos em livros, né? E muitos dos nossos livros, nossos autores bons de venda no momento aí, se você perceber, a maioria das obras acabam sendo coletâneas aí de boa parte dos colunistas de revistas semanais, de jornais diários do centro do país, da capital, ou até mesmo do interior de estados, acabam reunindo em livros aquilo que escreveram outrora em jornais. Um grande exemplo, e não há por que negar, Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, suas crônicas acabam sendo quase sempre Marta Medeiros, Joremir Machado da Silva, enfim, todos esses caras aí. Todos esses escritores que a maioria das pessoas enxerga como escritores de sucesso, bem-sucedidos, muitos dos seus livros mais vendidos são reuniões de produções anteriores divulgadas em jornais, revistas, sítios de internet, enfim, as mais diversas mídias. Bom, o tempo nos manda embora, Gilberto. No programa Literatura Local dessa noite, nós conversamos com o acadêmico Gilberto Cunha, ex-presidente da Academia Passo das Letras, e a pessoa que, numa conversa informal, depois de uma entrevista como diretor da Embrapa Trigo, com a direção da TV Câmara daquela época, teve a ideia da produção deste que é o mais antigo programa em produção e exibição pela TV Câmara. Aproveitamos para falar sobre a importância da literatura passionense. Boa noite, Gilberto, muito obrigado pela tua presença, tu que foste o primeiro apresentador do programa. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras e até o próximo programa Literatura Local.